No capítulo anterior, Elton recebe a notícia de que não tem mais do que 4 ou 5 meses de vida. O câncer, no entanto, é apenas um detalhe irrelevante perante a dor de ter perdido a filha 7 anos atrás num acidente. Mas foi mesmo um acidente? A ideia de que ela pode ter sido assassinada pelo ex-namorado vem perturbando o homem todo esse tempo. Agora, tenta quebrar certos paradigmas, enquanto dolorosas feridas do passado são abertas. Se quiser saber o que vai acontecer, assista ao vídeo até o fim. Mas não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Se já acompanha o canal, compartilhe com um amigo ou uma amiga que goste de terror e suspense. Caso contrário, vai acontecer com você. As dores voltaram muito fortes. Achou que essa coisa que te devora por dentro iria te dar paz em seus meses finais? Sim, ele havia achado, mas por sorte, os remédios que o Dr. Davi havia receitado faziam efeito e traziam um alívio muito bem recebido. Mas sabia que chegaria uma hora que nem aquelas drogas o ajudariam. Novamente, o medo da morte dolorosa e agônica. Naquela manhã, assistia à TV, mantendo velhos hábitos do passado. Era um dia de queda da bolsa de valores. Elton ficava transtornado quando seus investimentos corriam riscos. Mas quando as ações de sua empresa disparavam, como no dia em que atingiu 20 pontos, havia comemoração. Iam a um restaurante caro que Carol e a filha tanto gostavam. Elas sempre pediam a mesma sobremesa, um pudim de café com caramelo de laranja. Bons tempos, que daria tudo para tê-los de volta. Ele viu uma daquelas fotos em seu quase abandonado Facebook. Apesar de ter sido uma foto de 10 anos atrás, sentia que tanto ele quanto a ex-mulher tinham envelhecido bastante com a morte dela. Naquela foto em especial, comemoravam os 19 anos da filha. O sorriso dos três indicava que nenhum deles imaginava que 3 anos depois não haveria mais motivos para sorrir. O telefone tocou no exato momento em que ele excluía definitivamente a conta do Facebook. O toque trazia péssimas lembranças, mas não o trocava porque a casa era o seu purgatório. E toda vez que alguém o telefonava, Elton viajava para aquele fatídico dia. Ele estava tirando um cochilo no sofá, depois de ter passado a noite em claro, tentando resolver os problemas da empresa, e sonhara com a filha, que continuava lutando pela vida no hospital. No sonho, ela estava ao lado de uma pessoa que Elton sequer prestou atenção e sorria para ele. "Filha, você está bem, graças a Deus?" "Sim, pai, agora estou bem." Antes que Elton pudesse dar um caloroso abraço nela, a versão de 16 bits de A Grande Sinfonia em Sol Menor o acordou. Elton estava com medo, pois havia uma enorme sensação de vazio. Suas pernas tremiam. O sonho ainda reverberava em sua cabeça e o fazia chegar à terrível conclusão. Ela morreu e veio se despedir. Ela morreu e veio se despedir. Ela morreu. Ela morreu. Ele estava tão perdido que nem se deu conta de que tinha finalmente atendido a ligação. Do outro lado da linha, Carol chorava, dizendo que a filha deles tinha tido morte cerebral e que os médicos iam desligar os aparelhos. "Vão desistir da nossa filha, Elton", ela dizia aos prantos. Elton apenas murmurava. Ela morreu. Ele atendeu o telefone pondo fim à música, que trazia as lembranças do dia em que a filha morreu à tona. Era Ivan, um velho conhecido que não via há bastante tempo. "E aí, Elton, me ligou?" "Sim, eu liguei, Ivan. Preciso de uma ajuda sua." 5 dias depois, Elton saía de casa pela primeira vez. Dona Conceição, a vizinha da casa da frente, chegou a se levantar do banco de sua varanda para dar uma olhada nele. Elton a viu acenando. "Boa tarde, Elton, você está mais magro", ela disse. Ele retribuiu o aceno antes de entrar no carro, mas sem dizer nada. Elton detestava aquela mulher, mas não tanto quanto Carol e sua filha. Esta
Costumava chamar a vizinha de bruxa do 71 e velha carcomida. Tudo por causa de uma TV a cabo. Era intervalo do jogo de quarta noite, quando a campainha tocou. Elton se levantou do sofá e foi até a porta e viu Dona Conceição com cara de poucos amigos. Oi vizinha, boa noite. A sua TV a cabo está atrapalhando o sinal da minha televisão e meu filho está reclamando que a internet anda caindo muito. O quê? Ele deixou escapar um sorriso. Foi a única reação que conseguiu ter. A sua TV a cabo está me prejudicando, ela repetiu. Elton argumentou dizendo a ela que não fazia o menor sentido a reclamação e que ela devia procurar a operadora que assinava para resolver o problema. Mas Conceição insistia dizendo que sua TV estava boa até os técnicos terem subido no poste em frente à casa de Elton e supostamente a terem prejudicado. No fim das contas, ela conseguiu um abaixo-assinado para que só uma operadora prestasse serviço no condomínio. Claro que não foi a que Elton tinha assinado, e ele se viu obrigado a cancelar, fazendo uso do pacote inferior da outra. Por que não entra na justiça? Carol e a filha perguntaram. Era um caminho que ele tinha certeza que podia ganhar, mas era um homem que respeitava a vontade da maioria e acabou cedendo. Enquanto manobrava o carro, ouvia mais uma vez as palavras daquele jovem pastor. Elton buzinou para Dona Conceição, que tornou a se levantar do banco para ver o que ele queria. Ele botou o braço para fora e ergueu o dedo médio para ela e gritou: "Enfia essa TV a cabo no rabo, velha carcomida!" Elton não podia negar que estava se sentindo bem por ter xingado a vizinha. Achava que até podia ter ganhado uns dias a mais de vida. Ele queria que Carol tivesse visto aquilo só para provar que não era um covarde que aceitava as coisas sem reclamar. Um pouco tarde para isso, não acha? Ela diria. E ele responderia sim. Não é tarde demais para o que é certo. Ivan o aguardava numa praça pouco movimentada, mas nunca vazia. Ele reparou que Elton tinha um aspecto doentio, bem parecido com o que o seu pai apresentou antes de morrer um mês depois. Eles conversaram sobre trivialidades e encerraram a transação rapidamente. De volta ao carro, Elton pensava sobre o que o seu eu do passado acharia do seu eu de agora. Certamente sentiria repulsa, pois estava se tornando o que sempre odiou. O clima no funeral era de tristeza, como não podia deixar de ser, e de inconformidade. Havia muitas flores trazidas pelos amigos dela. Eles se abraçavam na porta da igreja e se perguntavam por quê. Elton e Carol tinham chegado quando os amigos e parentes já aguardavam o início da cerimônia. Ela estava desfigurada. A dor da perda deixava as piores cicatrizes, enquanto Elton tentava ser forte e conseguia. Assim que o caixão de Yasmin desceu à sepultura e todos os adeuses foram dados, Elton cedeu uma entrevista para o único canal de TV que acompanhava o enterro. Ele pensou se a cobertura televisiva teria sido igual caso Rickson tivesse morrido no acidente. Claro que não. Haveria mais gente da imprensa do que amigos e entes queridos do jogador. Mas ele e Carol iriam gostar de ver um batalhão de repórteres no momento mais difícil da vida deles? Também não. Por isso que havia pedido para que o namorado da filha não aparecesse no enterro. A repórter tentou plantar uma polêmica, fazendo uma pergunta se ele não culpava o jogador pela morte da filha. Elton respondeu que tinha sido uma tragédia e que não seria justo culpar alguém quando um acidente acontecia. Na noite anterior, o delegado Garcia ligou para ele e disse que todas as informações baseadas no depoimento de Rickson foram checadas e confirmadas. O carro havia mesmo furado o pneu e o jogador perdeu o controle do veículo. Naquela noite, a última que Carol dormiu naquela casa, ele cedia as lágrimas pela primeira vez naquele dia. Sua fortaleza enfim desmoronou. Porque justamente ela, assim que secou as lágrimas, pensou em ligar para Rickson e contar sobre o sonho que teve com a filha. Mesmo que tal sonho não tivesse trazido conforto algum para Carol e tampouco para ele,
podia levar ao genro, que devia estar sofrendo tanto quanto eles. Pior, devia estar se sentindo culpado. Eles discutiam antes do acidente. Elton jamais iria se esquecer daquela imagem. Mas ele acabou não ligando. Se a mulher o pegasse falando com Rickson, certamente iniciaria a Terceira Guerra Mundial. Yasmin e Rickson se conheceram num camarote da Marquês de Sapucaí. Ela detestava samba, mas era uma ótima oportunidade para movimentar suas redes sociais com fotos em um lugar VIP como aquele. Yasmin não sabia que ele era um jogador de futebol. Se soubesse, jamais teria cedido o número de seu celular. Rickson tinha uma conversa fluida e escrevia bem melhor que o ex-namorado que estudava na PUC. Quando disse que jogava no Flamengo dias depois, ela imaginou que era um atleta sem muita importância no time, pois não entendia nada de futebol, mas ele era o principal jogador do elenco. Eu não sei se daria certo, Rickson. Sempre haverá gente olhando para nós, te pedindo autógrafo, não teremos nem um pouco de privacidade. Mas quem disse que precisa ser assim? Mas vai ser, quer queiramos ou não. Escute, Yasmin, eu não posso obrigá-la a aceitar, mas te peço que ao menos pense ouvindo a voz do seu coração. Yasmin pensou, e ouviu a voz que vinha de dentro dela. Rickson fez questão de conhecer a família da namorada. Mas você tem jogo no próximo fim de semana em Goiânia? Como vai fazer? Ela perguntara. Deixe comigo, princesa, eu dou um jeito. Yasmin não gostava de ser chamada de princesa por ninguém além de seu pai, mas não queria começar com picuinhas logo no início do namoro. Rickson forçou o terceiro cartão amarelo. O jantar foi ótimo. O novo namorado de Yasmin contou várias histórias de bastidores do futebol. Você devia escrever um livro quando se aposentar. Já pensou nisso? Elton perguntou. Rickson apenas sorriu. Carol ficou em silêncio durante todo o jantar. Sorria ocasionalmente quando Rickson olhava para ela, mas era um tímido sorriso de curvatura dos lábios. Você esteve calada a noite toda, mãe, Yasmin disse assim que se despediu do namorado, levando-o até o carro. Não foi nada, só estava ouvindo a conversa, Carol respondeu. Mas Yasmin conhecia bem a mãe. Ela sempre ficava calada quando reprovava as suas atitudes. Diante da insistência, acabou ouvindo o que não queria ouvir, mas que tanto procurou. Só acho que você merece coisa melhor do que um jogador de futebol. Elas discutiram. Não foi uma discussão áspera, mas foi demorada. Yasmin não conseguiu fazer a mãe ter uma boa impressão do namorado, e ficou com uma muito ruim dela, mas que não teve coragem de lhe dizer. Porém, teve para dizer ao pai. Será que ela é racista? Elton respondeu que não, mas hesitou um pouco como se duvidasse. Mas foi um assunto que não demorou a ser superado pela família. Yasmin amava a mãe e estava começando a amar o namorado. Rickson perguntava se ela iria com ele quando fosse vendido para a Europa. Ela respondera que não sabia na primeira, na segunda e na terceira vez, mas na quarta disse que sim. A conversa em casa não foi nada fácil. Rickson tem 4 propostas da Europa e ele vai em dezembro. Yasmin olhou para a mãe e viu um alívio no semblante dela. Graças a Deus esse namoro vai acabar, Carol pensou. E estou decidida a ir com ele. Tem certeza disso, filha? Elton perguntou. Carol olhou para ele completamente contrariada. Como ousava em perguntar se ela tinha certeza quando devia repreendê-la. Sim, pai, eu tenho. Não, você não tem, Carol disse rispidamente. Mãe, por favor, digo eu, Yasmin. Você está namorando com esse rapaz não tem nem 1 ano e já quer morar com ele? Namoramos há 1 ano e 3 meses, mãe. Que seja, isso não é nada. Vocês se veem poucas vezes na semana e não conhecem nada um do outro. O que você vai fazer se não der certo estando em outro país? Vai pegar um táxi para voltar para casa? Mas vai dar certo? Ah, pelo amor de Deus, Elton, fale alguma coisa que ponha juízo na cabeça dessa menina. Elton pôs panos quentes na discussão e, no fim, pediu à filha para refletir antes de tomar uma decisão como aquela. Durante a noite, ouviu os pais discutindo no quarto deles. Sua mãe, como sempre, reclamava que era ela que tinha que dizer não à filha, e ele acabava com a fama de bonzinho enquanto lhe sobrava a de megera.
Yasmin não gostava quando seus pais brigavam por sua causa, mas não podia negar que o pai era bem mais legal que a mãe. Ela continuava a amando, não tanto quanto o amava, mas não estava disposta a deixar que a opinião dela pesasse na sua decisão. Iria com Rickson, apesar dos pesares. Naquela noite, dormiu com raiva. Pela manhã, a raiva era apenas uma sombra do que havia sido a noite, mas o que Yasmin não imaginava era que daria razão à mãe 6 meses depois.